Diz assim o texto, Mateus 19:16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Queridos, nós estamos diante de um texto poderoso nesta tarde. Um texto a qual Jesus, aleluia, antes dele se encontrar com esse jovem, o contexto vai dizer que ele estava abençoando as crianças. E ele estava lhe dando um exemplo e uma lição aos seus discípulos, que se eles quisessem chegar no reino de Deus, ver a Deus, aleluia, eles tinham que amar, eles tinham que perdoar, eles tinham que ter um coração simples e humilde como o coração daquelas crianças. Aleluia, porque a criança, ela é pura. A criança, aleluia, ela está brigando agora com outro companheirinho dela, mas daqui a pouco ela já libera o perdão e volta tudo ao começo com as suas brincadeiras. Então Jesus está dando uma lição aos seus discípulos. E enquanto ele está dando essa lição aos seus discípulos, aparece esse jovem que o texto, Mateus, vai falar que ele era um jovem muito rico. Mateus vai falar que ele é um jovem que possuía muitas propriedades. E esse jovem, aleluia, além dele possuir muitas propriedades, ele conhecia um pouco da palavra de Deus. Só que não adianta a gente, aleluia, conhecer a palavra. A gente tem que praticar a palavra. A gente tem que viver a palavra. A gente tem que andar na palavra. A gente tem que dormir com a palavra. O texto vai dizer que ele se aproximou de Jesus com a saudação. Mas que saudação foi essa? A saudação que era sempre usada pelos fariseus. Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus, que conhece o nosso íntimo e profundo e os nossos pensamentos, vai falar com ele: Por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um, que é Deus. Jesus não queria glória para ele. Jesus, ele queria somente exaltar ao Pai. Jesus queria somente glorificar ao Pai e nada mais. Ele não queria receber glória, porque a Bíblia vai dizer que ele se despiu da sua glória, ele se esvaziou de sua glória para morrer por nós na cruz do Calvário. Então ele vai falar, aleluia, com aquele jovem: Se queres ser perfeito e se queres entrar no reino dos céus, guarda os mandamentos. Algumas versões da Bíblia, aleluia, vai dizer: se queres entrar na vida, louvado seja Deus, guarda os mandamentos ou obedece a palavra. Esse jovem vai dizer: olha, mestre, tudo isso eu tenho observado, né? Ou tenho guardado desde a minha
mocidade. Até então tudo bem, ele estava guardando os mandamentos, né? Ele estava lendo a palavra. Mas para entrar no reino de Deus, irmãos, não basta só a gente ler a palavra. A gente tem que praticar ela. A gente tem que pregar ela como ela é, e andar nela, e andar nos caminhos dela. E os caminhos dela não é o nosso caminho, porque os nossos caminhos, aleluia, eles são caminhos pecaminosos diante de Deus. Mas os caminhos da palavra, ele nos leva até a vida eterna. Os caminhos da palavra, ele nos leva até a Deus. Aleluia, porque Deus vai dizer: os teus caminhos não são os meus caminhos, porque os teus caminhos, ele quer seguir o desejo do teu coração. Mas os caminhos que eu reservei para você é caminho de vida, é caminho de vida eterna. Esse caminho que tu quer trilhar é caminho de morte, o qual só vai te levar à destruição. Então Jesus vai dizer para ele: ó, guarda os mandamentos. Ele vai dizer: eu tenho guardado. Então Jesus, o texto vai dizer que Jesus o amou. Amém? Jesus o amou, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai dizer: eu tenho guardado, mestre, todos os mandamentos desde a minha mocidade. Jesus vai dizer: ainda te falta uma coisa. Quer entrar na vida? Vende tudo o que você possui e distribua aos pobres. Sabe? Muitas vezes Jesus, ele nos pede algo para testar a nossa fé. Muitas vezes Jesus, ele nos pede algo para nos provar, para ver se a gente ama mais a ele do que a riqueza, para ver se a gente ama mais a ele do que o nosso filho. Jesus, ele pediu esse jovem, aleluia, a mesma coisa a qual ele havia pedido para Abraão: Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho, Abraão. Deus estava provando, irmãos, a fé de Abraão, e Abraão passou no teste. Mesmo com dor, mesmo com o coração partido, Abraão partiu para levar o seu filho em holocausto e não contou para ninguém. Ele apenas seguiu o desígnio e o propósito de Deus. Aleluia, exceto que Deus não queria, aleluia, sacrifícios humanos, mas Deus estava fazendo aquilo ali para testar a fé de Abraão. Deus quer nos provar, Deus quer te testar. Muitas vezes Deus pede algo a você, ele está te testando para ver se teu coração não está embaraçado com os desejos carnais, para ver se o teu coração não está embaraçado com a carne, não está embaraçado com coisas que está desagradando a Deus. Só que aquele jovem, ele vai provar, aleluia, ali para Jesus, que ele não estava ali procurando Jesus para ser salvo. Ele queria adorar a sua riqueza. Ele queria ir ter com Jesus. Paz do Senhor, cunhada Cida Santos, Deus abençoe. Chama o Pedro aí, Cida. Daqui a pouco eu vou chamar ele aqui para louvar durante a programação, tá? Então, queridos, ele não queria ser regenerado pela palavra. Ele não queria deixar lugar para a palavra entrar nele. Ele dizia que amava os mandamentos, mas quando Jesus pediu algo para ele fazer, ele não queria fazer. Eu vou provar que se você ama mesmo a mim, agora vende tudo que você possui. Quantas pessoas que estão, aleluia, louvado seja Deus, apegadas a coisas materiais, apegada à riqueza. Ele quer ter a salvação, ele quer entrar no reino de Deus, mas ele não quer fazer aquilo que Deus está falando para ele largar.
E o interessante dessa passagem é que Jesus ele estava pedindo algo para ver se ele renunciava, se ele estava de braços abertos para receber a Cristo. Assim somos nós, aleluia, Santo Espírito de Deus. Quando a gente deixa, aleluia, Santo Espírito de Deus, Cristo trabalhar, a gente obedece às ordens dele. Jesus queria tornar esse jovem um servo verdadeiro, mas ele não queria, ele queria aparecer com as suas riquezas, com a sua vanglória, assim como os fariseus faziam na época. Eles queriam apresentar, e Deus não quer nada apresentado. Jesus ele quer algo no oculto. Jesus ele quer que você renuncie, abre mão das coisas que você tem para ajudar o seu próximo, para você se ajudar, porque você abrindo mão daquilo que você tem, você está reconhecendo que Jesus ele está entrando na tua vida, que ele está fazendo morada e mudança no teu coração, e que você está se desprendendo das coisas deste mundo para viver para Cristo e somente identificando que Cristo ele é autor da sua consumação da sua fé, e você está demonstrando um caráter de fé. É o primeiro passo para você caminhar com ele, você abandonando as tais práticas que você tem na sua vida, você renunciando o seu eu, o seu ego, tudo aquilo que você tem para viver para Cristo. Deus tremendo. E muitas pessoas não querem abrir mão disso para viver com Cristo. Então a palavra é dessa forma. Se você quer viver de acordo com a palavra, você tem que abandonar aquilo que você pensa ao seu pensamento, ao teu respeito, e deixar a palavra identificar aquilo que você precisa para entrar no teu coração e fazer mudança. É isso que Jesus queria para a vida desse jovem, trazer transformação, mas ele não queria abrir mão da sua carreira, da sua fama, de tudo aquilo. Ele não queria abrir mão da grande multidão que o seguia, porque esse jovem ele era rico, ele tinha bens materiais, mas ele não queria abrir mão da fama. Muitas das vezes é assim. Muitas pessoas, para servir Jesus, ele tem que abrir mão do seu eu, ele tem que abrir mão do seu ego, no seu coração, da soberba, de tudo, para poder servir a Jesus. Amém? Glória a Deus, que palavra! É isso aí, irmãos, que foi citado aqui. Pra gente, aleluia, ter um contato com Cristo, ter um encontro com Cristo, tem que ter renúncia. Aleluia. Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E esse jovem presbítero Leonardo, ele tem observar, muitas das vezes todo mundo tem observado, agora praticar é o diferente. Na palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo de número 19: Faz o Senhor, Andressa Capiche, não tornais, pois, não somente ouvinte da palavra, mas sim praticante. Quando você pratica a palavra na sua vida, ela está edificando a tua vida, ela está trazendo transformação. Observar muitas das vezes é algo bom, que você observa e guarda para si, mas praticar é algo que vai gerar muito fruto na tua vida, vai gerar uma transformação. Você vai abrir, aleluia, Santo Espírito de Deus, a tua mente para a palavra, você vai se tornar servo verdadeiro, porque o servo verdadeiro, ele não somente observa, mas sim ele pratica a palavra, ele vive a palavra, ele dá bom testemunho da palavra, ele é iluminado através da palavra. E esse jovem não queria a iluminação da palavra, ele queria continuar na contaminação das trevas, ele queria viver nas trevas, aleluia, Santo Espírito de Deus. Tem muitas pessoas que não querem deixar a luz da palavra entrar no teu coração, e muitas das vezes não traz mudança nenhuma, continua na mesma vida como esse jovem continuou. Ele poderia receber a graça do Espírito, ele poderia receber algo novo de Cristo, uma transformação, aleluia, Santo Espírito de Deus, mas não recebeu. Por quê? Por conta do seu orgulho. Tem muitas pessoas que não estão recebendo nada de Cristo por conta do seu orgulho, não está tendo uma vida renovada por Cristo por conta da tua soberbia, por conta do seu eu, do seu ego, não quer descer. E para você servir a Cristo, você tem que descer primeiro. Glória! Descer na soberba, aleluia, Santo Espírito de Deus, porque Jesus ele transforma o homem diante da presença de Deus. Todos nós temos que descer e reconhecer que nós somos falhos e pecadores, que nós dependemos de Jesus. Glória a Deus. Tinha algo na vida dele, que estava impedindo dele entrar no reino dos céus. Muitas vezes tem algo na nossa vida que nós precisamos retirar de nós, para que a gente possa alcançar a vida eterna, para que a gente possa alcançar o reino dos céus. E esse algo era a riqueza, irmãos. O texto vai dizer que nós não devemos servir a dois senhores, porque um vai ficar magoado, um vai se sentir triste. Então ele tinha que abandonar a riqueza e servir somente a Deus. Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele ouve a palavra de Jesus, falar com ele, para ele abandonar o pecado, para ele abandonar o erro, ele vai se entristecer. O que acontece com pessoas que se entristecem? Aleluia, Santo Espírito de Deus. Ele acaba perdendo o foco nas coisas de Deus. Aleluia, Santo Espírito de Deus. As pessoas hoje em dia, elas querem ficar cegas. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Não quer ter a iluminação de Cristo. Aleluia, Santo Espírito de Deus. E este jovem aqui, aleluia, ele poderia receber, aleluia, a salvação, mas ele se apegou aos mesmos materiais que ele tinha. Aleluia, Cristo, ele quer te dar um novo caminho, mas só depende de você escolher. Aleluia, Deus, ele escolheu, aleluia, tocar na riqueza deste jovem. Por quê? Porque Deus sabia que o coração dele estava enraizado nas riquezas, e isso que era o perigo. Ter riqueza não, aleluia, Santo Espírito de Deus, não é pecado, mas o pecado é você estar enraizado, aleluia, o teu coração nessas coisas, aleluia, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te atrapalha ter um relacionamento com Cristo, aleluia, é pecado, aleluia, Santo Espírito de Deus. E Deus estava mostrando para esse jovem que ele queria dar um caminho diferente para ele, aleluia, Santo Espírito de Deus. Deus estava provando o coração desse jovem, aleluia, se estava voltado para ele, para a palavra que Cristo liberou sobre a vida dele, porque Cristo falou assim: vai, dá tudo aquilo que você tem, aleluia, para os pobres e me siga-me. Deus estava provando para este homem, para ver se ele realmente, aleluia, Santo Espírito de Deus, abriria mão de tudo que ele tinha para servir a Cristo, aleluia. Nós, como cristãos, nós, servos do Senhor, nós temos que estar, aleluia, sempre disposto a abandonar tudo que nós temos para servir a Cristo, aleluia. Se você não está disposto a abandonar tudo que você tem para servir a Cristo, então você não está verdadeiramente liberto, aleluia, pela palavra. Você não está verdadeiramente transformado pela palavra. E este jovem não estava, aleluia, Santo Espírito de Deus, com a palavra, aleluia, entrando no coração dele para transformar, aleluia, porque a palavra traz transformação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E quando a palavra entra no teu coração, ela te liberta, ela traz mudança, ela faz com que você renuncie a tudo para servir a Cristo. Amém? Glória a Deus. E esta palavra, irmão, serviu de um discipulado ali para os discípulos, serviu de exemplo para eles, porque eles ouviram Jesus conversar com aquele jovem, Jesus para pedir para ele largar, abandonar ali aquele erro, aquele algo que estava fazendo ele se afastar de Deus, fazendo ele de impedir entrar no reino dos céus. Olha o que Pedro vai dizer dentro do texto, no verso 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós, se me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Então quem segue a Jesus, irmãos, aleluia, ele é mudado. Quem ouve a palavra de Jesus, a palavra tem o poder de salvar ele. A palavra tem o poder de purificar a vida dele, porque quem ouve a palavra uma vez, a palavra entra dentro do ser dele e faz uma mudança, e a mudança ela começa de dentro para fora. A palavra ela é como água, aleluia, que quando ela entra dentro do nosso ser, ela faz uma limpeza. A palavra ela tem o poder de nos limpar, de limpar a mágoa, de limpar o ódio, de limpar o orgulho. A palavra tem esse poder de mudança. Só que esse jovem, quando ele ouve a palavra, aleluia, ele não deixa a palavra fazer o efeito na vida dele, aleluia. Ele vai seguir o caminho de casa triste, cabisbaixo, porque a palavra não produziu raiz no coração dele. Ele deixou o maligno retirar a palavra que foi semeada na vida dele. O verso 24 é interessante, vai falar: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que
entrar um rico no reino dos céus. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Jesus estava dizendo isso. Toma posse, Daiane, em nome de Jesus. Se admiraram com essa palavra, aleluia, Santo Espírito de Deus. Eles ficaram espantados, eles falaram: mestre, nós abandonamos tudo para te servir. Aleluia, Jesus fala: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Deus, ele estava querendo dizer, aleluia, aquelas pessoas que têm riqueza, aleluia, a riqueza consiste no quê? De você ser rico de si mesmo, aleluia, achar que você não depende de nada e nem de ninguém. Aleluia, Santo Espírito de Deus. É aí que está o perigo, aleluia, Santo Espírito de Deus, porque muitas das vezes quando a gente acha que a gente é dependente de nós mesmos, aleluia, nós deixamos de acreditar em Cristo, aleluia, Santo Espírito de Deus, que Cristo é o Senhor da nossa vida, que Ele pode resolver tudo na nossa vida. Jesus, ele estava falando: eu tenho poder para transformar, aleluia. O homem não pode fazer nada, o homem não pode receber salvação se não for por meu intermédio, aleluia, mas tudo aquilo que é impossível para os homens é possível para mim, aleluia. Muitas das vezes você está olhando, aleluia, para alguém da tua família e está dizendo assim: aleluia, este homem está nas drogas, está na prostituição, aleluia, Santo Espírito de Deus, está no alcoolismo, aleluia, mas é impossível ter transformação nessa vida, porque ele não abre o coração, aleluia, Santo Espírito de Deus. É uma pessoa orgulhosa, mas saiba de uma coisa: para você é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então creia, aleluia, creia no milagre que pode entrar na tua casa, creia no milagre que pode entrar na tua família. Então creia que Deus, ele pode fazer algo, aleluia, especial na tua vida. Deus, ele vai chegar de surpresa, Deus, ele vai te surpreender. A tua fé, aleluia, a tua caminhada não está sendo em vão. Continua acreditando, porque Deus, ele pode operar aquilo que você muitas das vezes pensa que é impossível. Amém? Oh, glória! Focando aqui mais nessa palavra, o que é impossível para Deus? Acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Ele é o Deus que faz mulher estéril gerar, aleluia, filhos. Ele é o Deus, aleluia, que com apenas um cajado ele abriu o mar vermelho, fazendo o povo de Israel atravessar em terra seca. Ele é um Deus que na hora da peleja, na hora da batalha, Rômulo, ele usou apenas uma queixada de jumento para matar 1000 filisteus, aleluia, que estava perseguindo, perturbando o povo de Israel, aleluia. Ele é o Deus, aleluia, que vai usar somente uma simples pedra para fazer um gigante com quase 3 metros de altura cair por terra. Ele é um Deus que vai usar cântaros e trombetas para fazer um exército inteiro, aleluia, de Midian fugir pelas suas próprias vidas. Então não existe nada impossível para Deus. Ele é o Deus que age no impossível, e Ele quer agir nesse teu impossível nesta tarde, no qual você acha que não tem mais jeito, no qual tu acha que não tem mais solução. Tu já foi em tudo quanto é lugar, aleluia. As pessoas te desanimaram, as pessoas mandaram você voltar para casa, mas Ele é o Deus que nunca vai te desamparar. Ele é o Deus que nunca vai te desapontar. Para a mulher do fluxo de sangue, aos olhos do homem não tinha mais jeito, aos olhos do homem não tinha mais cura, mas ela colocou um propósito no seu coração: se eu somente tocar na orla dele, nas vestes dele, eu serei curada. Não existe impossível para Deus. E o reconhecimento é uma das coisas importantes que Deus quer, aleluia, Santo Espírito de Deus. E Jesus reconheceu, aleluia, que a fraqueza deste jovem era riqueza, aleluia, Santo Espírito de Deus. E quando você reconhece a tua fraqueza e renuncia, aleluia, a salvação dentro da tua casa, aleluia. Em Lucas capítulo número 19, Zaqueu, ele reconheceu que a tua fraqueza era desfraudar o povo, aleluia, Santo Espírito de Deus. Ele reconheceu, então houve salvação dentro da casa dele. Ele desceu diante da presença de Jesus. Ele falou que ele era pecador, que era dependente de Deus. Então reconheça a tua falha, reconheça a tua fraqueza, desça diante da presença de Deus, que Deus vai operar dentro da tua casa, dentro da tua família. Deus vai mudar a tua história, Ele vai mudar o teu cativeiro, aleluia, Santo Espírito de Deus. E Deus não está se importando, aleluia, com quem está falando mal de ti, aleluia. Ele só importa, aleluia, com aquilo que você está, aleluia, Santo Espírito de Deus, com o coração aberto para Ele, para receber a palavra dele. Jesus, ele só pousa na tua casa, aleluia, quando haver arrependimento, aleluia. Na palavra diz, aleluia, João Batista
Batista disse, aleluia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Só arrependimento, aleluia, quando você se abre o teu coração para Deus operar dentro da casa. Aleluia, o Espírito só traz mudança na tua vida quando você, aleluia, se esvaziar de si mesmo, aleluia, e deixar Jesus entrar e operar mudança na tua vida, porque Jesus Cristo, aleluia, veio nessa terra, aleluia, não usurpou ser igual a Deus, mas ele tirou tudo dele mesmo, aleluia, para não ser igual a Deus, aleluia, para mostrar para nós o caráter de ser humano que ele estava, aleluia, mostrando para nós que ele veio, aleluia, em forma de homem, para mostrar que ele se redimiu, ele usurpou da sua glória, aleluia, para ser igual ao humano, aleluia, para mostrar pra gente a humildade, a sinceridade. É o que nós precisamos hoje em dia para receber algo da parte de Deus, para receber milagre, para receber transformação. Aleluia, Deus vai começar a trabalhar na tua vida quando você reconhecer, aleluia, Santo Espírito de Deus, que você é dependente dele, aleluia, que você não é merecedor de nada, mas que as misericórdias do Senhor são a causa de você não ser consumido. Aleluia, a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. Quando você se humilha, quando você se prostra diante dele e reconhece as suas fraquezas. Amém? Glória a Deus. Aleluia, esse jovem, irmãos, ele achou que ele tinha guardado todos os mandamentos, mas ele havia se esquecido de um dos mandamentos. Aleluia, que é um dos mandamentos principais que o texto vai dizer, que é o amor ao próximo. Aleluia, eu guardei todos os mandamentos. Ele vai inchar o peito, mas havia faltado um que ele havia desprezado. Aleluia, que foi o do amor ao próximo. Quando Jesus falou para ele vender as suas propriedades, as suas terras, o coração dele vai se entristecer. O amor, irmãos, ele tem que estar, aleluia, na nossa vida. Ele tem que permanecer no nosso coração. Só entra no céu quem ama, quem guarda os mandamentos, quem pratica os mandamentos. Amém? Deus, ele quer fazer uma mudança, aleluia, na nossa vida. Deus, ele quer nos transformar, ele quer nos purificar de toda imundícia, de todo o pecado. Guarde esta palavra na tábua do teu coração.